Bem-vindos ao canal O Sacerdote. Hoje estaremos falando sobre Lamentações, versículo 59 e 60 do capítulo 3. Versículo 59. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. 60. Viste toda a sua vingança, todos os seus pensamentos contra mim. Nos tempos atuais, vivemos sempre em conflitos, sempre tem alguém tentando perseguir-nos e às vezes não fizemos nada contra essas pessoas. Em Lamentações é um livro da Bíblia muito interessante. Lamentações, aqui diz que foi escrito pelo profeta Jeremias, que levou para Israel em seu livro, o livro que conta a história de Jeremias, profecias do Senhor e um chamado ao arrependimento do povo de Israel. Porém, eles não deram ouvidos ao que Jeremias estava falando, ao seu chamado de arrependimento, e não é muito diferente nos dias de hoje. Vemos vídeos, vemos pregações, ouvimos pessoas falando da palavra de Deus e elas sempre nos chamam ao arrependimento. Hoje em dia se prega assim um evangelho falso. Hoje em dia é muito comum se haver um evangelho falso, porque só pregam a prosperidade. Mas o verdadeiro evangelho de Cristo é o chamado ao arrependimento, o chamado ao refletir o que estamos fazendo da nossa vida, se estamos caminhando segundo a vontade de Deus ou não. E Lamentações foi um livro que foi escrito por Jeremias após ter se passado um tempo que ele já havia pregado o arrependimento para aquelas pessoas e, como eles não ouviram, eles foram para o cativeiro e Jeremias foi juntamente com eles. Jeremias então, em cativeiro, entrou em choro e lamentação, pedindo perdão pelos seus pecados, perdão pelos pecados do povo dele, para que o Senhor olhasse e visse a situação em que ele se encontrava, mesmo que fosse permissão do Senhor para que Israel deixasse os seus maus caminhos, ele mesmo assim pedia perdão porque sabia que o Senhor é misericordioso. E juntamente com ele, muitos também entraram em lamentação. Nos dias atuais, quantas vezes somos chamados a lamentar e aquebrantar o nosso coração para vermos a verdade, para amarmos a Cristo e deixarmos os nossos maus hábitos, os nossos vícios. Os vícios nos dias atuais são comuns e disfarçados. Um vício em celular, um vício em YouTube, aqueles shorts que fica passando jogos online, tudo que toma muito tempo da nossa vida que não nos faz progredir, não é algo proveniente da parte do Senhor. Vícios em jogos online, vícios nas redes sociais, tem se discutido muito sobre os efeitos ruins que o Instagram, YouTube, TikTok tem em nossas vidas. Caímos em um loop e não conseguimos sair. E isto é ruim para nós. E essa palavra que vem em Lamentações 3, versículos 59 e 60, fala sobre o que acontece conosco. Essa palavra, versículos 59 e 60, nos mostra que Jeremias, ele clamava ao Senhor de todo o seu coração e suas palavras eram: Senhor, pleiteia por mim, luta por mim. Essa palavra, versículos 59 e 60, nos diz que Jeremias se sentia injustiçado porque ele não via saída. Diz que os seus inimigos o aprisionaram. Eles tinham a sua vingança contra ele, mas ele não tinha ninguém por ele. Então ele orava e implorava ao Senhor, dizendo: Viste toda a vingança, todos os seus pensamentos contra mim. Você acha mesmo que Deus se agrada de você não estar evoluindo, de você estar preso em algo que não te leva a lugar nenhum? Deus não se agrada disso. Os nossos inimigos se levantam contra nós e os nossos inimigos são invisíveis nos dias atuais. Chamam-se distrações. Os nossos inimigos nos dias atuais chamam-se distrações. Estamos em uma prisão sem celas, sem grades. Estamos em uma prisão que não percebemos que estamos presos. Antes e até hoje em dia, sempre vemos quando é um vício em álcool,
é um vício em drogas, é um vício em bebidas. Chamamos aquilo de prisão. Mas e as prisões que vêm de redes sociais? Que vêm de gastarmos o nosso tempo em algo que não nos é proveitoso, em algo que nos separa do Senhor. Sabe? Nos dias atuais, todo mundo tem um celular, todo mundo segue alguém, todo mundo assiste algo, todo mundo tem algo, uma ferramenta poderosa em suas mãos. Mas esta ferramenta também vem sendo usada para nos aprisionar. Hoje se fala que não é bom usar o celular em todo tempo, mas diga-me, quem é que nunca tem um celular à mão quando necessário? O celular é uma ferramenta muito poderosa de fato, mas estamos perdendo um precioso tempo nele, porque ele é uma ferramenta poderosa. Porém, não estamos usando como é a sua capacidade, estamos usando para coisas efêmeras. Deus não se agrada de forma alguma nisso. O celular trouxe muitas vantagens, a internet trouxe muitas vantagens, mas estamos aprisionados a coisas vãs. Em lugar de louvores, há um pranto silencioso, há uma prisão silenciosa que ninguém percebe, ou quando percebe, é muito difícil de deixar, porque essa prisão se chama prazer. Prazer na pornografia, o prazer de ficar rolando aquela barrinha de cima para baixo no TikTok. Você já experienciou isso? Você entra no TikTok, nos shorts do YouTube e pensa consigo mesmo: ah, passarei somente alguns minutos aqui enquanto espero algo para dar o tempo de eu fazer um serviço, um trabalho que preciso. Mas então, quando você vê, já se passaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 horas e o trabalho que você deveria fazer, a sua responsabilidade, fugiu. Foi embora. Você vai ter que deixar para outro momento, porque não tem mais tempo, ou então perdeu o dia de serviço. É curioso, porque este é um problema da geração atual, dos jovens. Os adultos também sofrem com isso, mas eles não nasceram em uma era onde isso era muito facilitado. Eu convivo com uma criança e é muito diferente de quando eu era criança, porque quando eu era criança, as coisas tinham hora de começar e terminar. Eu tinha hora para ir para a escola, e quando eu chegava da escola, tinha a hora do desenho, tinha a hora do almoço. Hoje em dia não tem mais essa organização de horários. Ela chega, assiste o que quer, na hora que quer. Não há nada que atrapalhe para as distrações. E as responsabilidades vão ficando, vão ficando, vão ficando. É interessante porque essa criança com quem convivo estava tendo mau hábitos, respondona, resmungona. E então, retiramos algumas das novas modernidades que as crianças hoje em dia têm acesso, como o TikTok, o YouTube. E ela melhorou em quase 90%. Crianças são crianças, elas sempre farão birras e lutarão contra a sua autoridade, porque elas não sabem melhor. Porém, temos que observar o que estamos mostrando às nossas crianças, o que estamos nós mesmos consumindo, porque de tanto vermos, internalizamos aquilo. Deus é maravilhoso e nos ajuda a vencer os nossos inimigos. Mas e quando os nossos inimigos somos nós mesmos? E quando o nosso inimigo é o nosso sentimento de prazer, é a nossa irresponsabilidade? É doloroso, não é, ouvir isso? É doloroso assumir a responsabilidade por seus atos? É doloroso. Como fica então esta palavra? Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus pensamentos contra mim. O que significa esta palavra quando você é seu inimigo? Se você está falando para o Senhor, Senhor, julga a minha causa, sendo que para que sua causa seja ganha, você tem que sofrer uma transformação. No dia de hoje, essa palavra nos diz que antes de vencer o inimigo externo, o inimigo das nossas almas, temos que vencer o nosso próprio eu. Temos que vencer os nossos prazeres mundanos. Temos que vencer os nossos próprios pensamentos que não estão deixando com que vamos para frente. Porque o Senhor peleja sim contra o seu inimigo que te oprime, que te sufoca,
no seu serviço, no seu dia a dia, mas como ele vai agir se o seu próprio inimigo é você? O que ele pode fazer então? Ele já faz o que ele pode fazer, ele te chama ao arrependimento, ele te chama a refletir as suas ações. É por isso que na palavra de Coríntios, palavra de Santa Ceia, eu acredito que muitas pessoas conhecem ela. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31, nos diz: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para que não sejamos condenados com o mundo. Porque se nós estamos pedindo justiça para que o Senhor lute pelas nossas batalhas, se somos nós mesmos nossos inimigos, ele vai lutar contra nós. Ele vai nos julgar. E se formos achados falhos, seremos condenados com o mundo. Para não sermos condenados pelo mundo, somos repreendidos pelo Senhor. O que é ser repreendidos pelo Senhor para não ser condenado pelo mundo? É ir para o vale, é ir para o deserto. Israel muitas vezes foi levado a cativeiro por causa da sua rebelião. Assim como em Jeremias aconteceu. É por isso que Jeremias está lamentando em Lamentações, porque o Senhor deu avisos, ele chamou o povo ao arrependimento, mas ninguém o escutou. Então o Senhor repreendeu o povo para que eles não fossem perdidos como o mundo, para que eles vissem os seus erros e se chegassem aos pés do Senhor para o arrependimento. E quando o arrependimento acontecesse, ele então lutaria por sua causa contra o seu inimigo, contra os que os perseguem e dizem em seu coração: ganhamos. O Senhor é bondoso, é maravilhoso. É por isso que, às vezes, passamos por uma prova e está dito que é permissão de Deus, porque precisamos passar por isso para sermos moldados. Precisamos passar por isso para, às vezes, não sermos condenados como o mundo, como está dito na palavra de Coríntios 11, versículo 31 e 32. Porque estamos falhos, estamos na falha. E quando estamos na falha e pedimos justiça, somos julgados e achados errados. E para não sermos dados como ímpios, para que não partilhemos da recompensa deles, como diz em Salmos 91, passaremos pela repreensão do Senhor. Por isso somos repreendidos pelo Senhor e passamos por dificuldades. É por isso que às vezes oramos por alguém e o Senhor não responde, porque aquela dificuldade, aquela luta, aquela batalha, é preciso que aquela pessoa passe sozinha. Passe sozinha para que ela não seja perdida e, no julgamento final, se encontrar juntamente com Satanás no lago de fogo ardente. Eu quero agradecer o seu tempo que você tirou para me ouvir e pedir para que deixe like, se inscreva no canal e muito obrigada por tirar um tempo para ouvir a palavra do Senhor.